Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Renilson e hoje a gente vai dar mais uma iniciativa, né, aos nossos exercícios do módulo 5, né, referente lá ao tratamento de erros, onde a gente utilizava o comando try except para tratar essas exceções. Belezinha? Então, olha só, o nosso primeiro exercício, ele é bem bacana, né? Lembra aquele nosso lá do índice de massa corporal que a gente viu no módulo passado. E de fato é o mesmo, entendeu? Porém, não tinha, né, alguns tratamentos de erros, como por exemplo, o usuário poderia dar uma altura igual a zero, e aí ele iria dividir aqui por zero e ele ia tratar, né, ia causar um erro, ia dar aquela exceção que é Zero Division Error, que é a divisão por zero que é inválida, beleza? Ou então o usuário poderia informar uma massa que seja um texto, né? Poderia informar o texto 10. E aí, quando ele fosse converter para inteiro, o nosso programinha ia dar um erro, value error. Beleza? Então, a gente já pode tratar esses erros lá na nossa linguagem. Vamos lá? Beleza, já abri aqui o meu PyCharm. E olha só, já está aqui no exercício anterior, né? Agora, o que eu vou fazer aqui vai ser bem bacana. Eu vou colocar tudo isso aqui dentro de uma pasta para ficar bem organizado. Então, o que eu vou fazer aqui? Pelo terminal, vou ensinar vocês a fazerem isso pelo terminal, beleza? Aqui eu vou dar um clear. Eu estava, inclusive, fazendo algumas outras coisas. Dou um clear e percebe onde que eu estou. Estou aqui ó, no Python Project One. Para que eu volte uma pasta e eu possa entrar nessa pasta aqui, xnetcon, eu vou fazer cd dois pontos. E aí ele volta uma pasta, voltei para o PyCharm Project. Agora eu quero entrar em uma pasta. Se eu der um ls, que é para listar todos os arquivos que tem nessa pasta, a gente pode ver que o xnetcon está aqui, ó. Belezinha? O xnetcon está aqui. Então eu vou entrar dentro dessa pasta aí, colocar cd e o nome da pasta, xnetcon. Beleza? Ó. Se eu dar um tab, né, apertar o tab, ele já me ajuda aqui como é que eu faço isso. Mas eu posso evitar também colocar só xnetcon, ele vai entrar da mesma forma. Belezinha? Aqui eu dou um ls, ó, ele vai listar os arquivos que eu tenho aqui, né? x01, 2, 3, 4, 5. Basicamente o que eu vou fazer aqui é criar uma pasta. Então eu vou dizer assim, ó, mkdir é o comando aí que se refere a make directory, ou em outras palavras é criar um diretório. E aqui eu vou colocar uma pasta. O nome dessa pasta eu vou chamar de mod 4. Beleza? Simplesmente assim. Vou dar um enter e olha só que maravilha. Se eu der um ls, a nossa pasta já está lá, mod 4. Agora eu vou entrar dentro dessa pasta, cd mod 4. Olha só que maravilha. Agora, se eu vir aqui, ó, dar um clique aqui, a minha pasta já vai aparecer aqui. Olha que maravilha. Então, beleza. Essa pasta aí vai ser justamente para eu colocar esses arquivos aqui, ó. Então, seleciono todos eles e empurro para cá. Ele vai perguntar se realmente eu quero fazer isso. Eu vou dar um refactor. Pronto. Todos os meus exercícios referentes ao módulo 4 vão estar então aqui nessa pasta. Agora eu vou voltar no terminal e criar mais uma pasta. Vou sair desse aqui, do mod 4, vou dar um cd dois pontos. E aqui dentro desse diretório eu vou criar mais uma pasta. mkdir, vou renomear aqui de mod 5, beleza? Pronto. Ele já renomeou para mim, eu vou entrar aqui dentro dessa pasta, cd mod 5. Entrei, vou criar um arquivo Python aqui mesmo pelo terminal. Como é que eu vou fazer isso? ni e chamo o nome, né? Nesse caso, mod 5 underline x01.py. Belezinha? Agora que ele já criou, né, o meu arquivo, o arquivo .py, basta que eu venha aqui, ó, e ele já vai clico duas vezes e ele já vai aparecer aqui para a gente começar a editar nossos códigos. Eu vou fechar essas outras partes aqui. Basicamente, o que eu vou pegar é abrir aquele código, né, da massa, que é isso aqui. Vou copiar ele todinho e encaminhar ele aqui para o nosso exercício 01. Agora eu vou fechar ele, já que eu não preciso mais dele. O meu terminal eu também não preciso, então eu coloco aqui, ó, dou um exit
e ele exatamente sai do terminal. Vou minimizar aqui para a gente ter um pouquinho mais de espaço. Agora ficou bacana para a gente trabalhar. O que eu preciso agora é utilizar o try, né, para ele poder tentar fazer esse cálculo aqui, ó, e poder pedir uma informação ao usuário, certo? Então, bem aqui eu vou colocar um try, ó, beleza? Nessa parte aqui todinha. Vou corrigir a indentação aqui. E agora o outro eu vou chamar o accept. Então, chamei o accept. Opa. Accept. Beleza? Pronto. Tá aí certinho o accept. Pronto. Agora eu vou corrigir a indentação disso aqui tudo. Quer dizer, ele vai pegar o accept, né? E eu vou ter que chamar o else. Ou seja, o else é justamente para caso não dê nenhum erro. Se não deu nenhum erro, aí ele pode executar isso aqui. Se não deu nenhum erro, significa o quê? Que o usuário deu realmente um número e não informou a altura igual a zero. Beleza? Aqui no accept, eu posso fazer o seguinte. Eu posso simplesmente colocar aqui um erro, dizendo aqui eu dar um print, quando ele printar aqui, deu erro. Deu erro. É um erro. Ó. Mas aí, eu não saberia que erro foi esse que aconteceu, porque aqui pode dar dois erros. Eu posso informar uma string, né? Um número que ele não possa converter para float, ou eu posso informar altura igual a zero. Entendeu? Porém, o try_except já está funcionando. Se eu quisesse adicionar também o finally, também poderia tranquilamente. O finally eu poderia colocar simplesmente um print aqui e dizer, ó, até mais, né? Até mais. Simples assim. Que aí ele vai executar independente se deu erro ou não. Então, se eu der um executar aqui, ó, ele executou o meu código? Não, né? Na verdade, ele executou aqui, ó, o mod 4 e x05. E não é isso que a gente quer, tá? Então, vou terminar aqui esse programa. Vou dar um Ctrl Shift 10 bem aqui. Aí sim, ele executou o mod 5 e x01. Vou informar a minha massa aqui, eu vou dar 51 e vou informar a altura igual a zero. Se o der igual a zero, de fato, ele não mostrou mais todas aquelas linhas vermelhas, né? Ó, deu erro. Até mais. Belezinha? Então, olha só que massa. Agora, eu posso também, tem uma coisa interessante, que eu posso chamar o erro que aconteceu. Então, posso dizer o seguinte, ó, accept e colocar vários accepts aqui. Por exemplo, pode acontecer de eu informar, né, um valor igual a zero para a altura. E aqui eu chamo essa seção, ó, Zero Division Error. Beleza? Pronto, eu chamei aqui. Se acontecer essa exceção, então ele vai executar esse print aqui. Eu vou dizer o seguinte, ó, é impossível dividir por zero. Beleza? Agora eu posso criar um outro accept, ó, accept e definir aquele lá que a gente conhece, né, o value error. E aí dizer aqui, ó, print informe um número. Pronto, informe um número. Agora os nossos accepts estão todos aqui, ó, estão funcionando belezinha. Se eu der um executar agora e eu informar agora um quilograma aqui que seja uma letra, qualquer coisa, ele vai dizer, ó, informe um número. Belezinha? E aí executou o finally, né? Mesmo dando erro. Até mais. Se eu executar novamente isso aqui, der um 90 kg e aqui na altura der zero, aí ele vai dizer impossível dividir por zero. Ou seja, ele conseguiu selecionar o tipo de erro que aconteceu e informar, né, o que eu quis. Se deu Zero Division Error, então ele vai printar isso aqui. Se deu Value Error, ele printa isso aqui. Belezinha? Além disso, eu também posso informar que erro foi que aconteceu chamando isso aqui de uma variável qualquer. Posso colocar 0DE, né, para simular aqui Zero Division Error. E aí, isso aqui se torna agora uma variável, né?
E aí eu posso simplesmente fazer um format aqui, ó, né? Fazer uma concatenação com ela bem aqui. Olha que maravilha. Também posso vir aqui e dar um as VE, né? Eu chamei ela de VE, tanto faz, pode chamar de qualquer coisa. Vou fazer uma concatenação aqui também. Se eu executar então esse comando e dar um quilograma aqui, qualquer coisa, e ele vai informar, informe o número. E aí deu o erro. Não pôde converter em string para float. Olha que maravilha. Exatamente o que está dentro dessa variável ZDE. Beleza? Se eu der um executar novamente, informar a massa, vamos lá, informei a massa 10 kg. E informei minha altura aqui de 0. E aí ele vai dizer, ó, impossível dividir por 0, float division by 0. Que de fato ele não conseguiu dividir por 0. Olha que maravilha. Então a nossa lógica está funcionando bacana. O que a gente pode incrementar aqui também, pessoal, é criar erros, né? Eu também posso fazer isso. Olha só que maravilha. O usuário, ele não só depende dos erros que o Python já tem, mas ele também pode criar um erro para ele. Olha que massa. Vamos supor que aqui eu não quisesse que ele desse números absurdos. Então, se por algum acaso a massa, sei lá, for maior ou igual a 200 quilos, é uma massa muito, muito, muito grande, ou então a altura for de 5 metros, por exemplo, que é uma altura exorbitante, né? Ou seja, maior ou igual a 5 metros, aí nesse caso são valores extremamente absurdos, né? E aí eu posso colocar um erro aqui dizendo o seguinte, ó, rise, usando o comando rise, ou seja, eu quero subir um erro, rise DOM exception. Usa esse comando aqui, ó, exception, e aqui eu coloco algum texto, ó, é impossível calcular valores absurdos, por exemplo, entendeu? E aí ele vai executar isso aqui para mim. Então, basicamente, o comando que eu tenho que executar para criar um erro é esse, ó. Chama o rise exception. Basicamente, o que eu estou dizendo para ele? Suba uma exceção, belezinha? E aí eu vou executar isso aqui, ó, para a gente ver o que vai acontecer. E aí eu vou dar uma massa aqui de 300 kg, uma altura aqui, sei lá, de 10 metros. E aí ele vai dizer aqui, ó, que deu um erro. De fato, não foi um erro na nossa sintaxe, né? Não foi um erro nosso, mas sim um erro que eu criei. Como que eu identifico isso? Exatamente aqui, ó, rise exception, possível calcular valores absurdos. E aqui ele vai dar o meu exception. Impossível calcular valores absurdos. Belezinha? Se eu quisesse, então, criar erros, eu também poderia. Aqui eu criei um exception, ou seja, uma exceção. Mas eu também posso criar um erro, por exemplo. Se eu quisesse que a massa, né, não atribuísse um valor 157, por exemplo. 157 aí seria um valor especial, por exemplo. Então, se a massa for 157, né, um número aleatório aí que eu escolhi, vai dar um erro. Então, ele vai dizer assim, ó, dois pontos, rise, type, error. Beleza? É exatamente esse comando que a gente executa. Venho com os parênteses e aqui dentro eu coloco alguma coisa. O que eu vou colocar nesse type error? Exatamente, eu vou dizer o seguinte, ó, o número, e aí eu vou colocar assim, ó, exatamente com uma formatação. Então, o número massa, que vai estar aqui o 57, não o 157. O número é especial. Tente outro. Beleza? Pronto. Basicamente é isso que eu tenho que fazer. Simplesmente o que eu estou dizendo é o seguinte, ó. Suba um erro. Então, eu vou executar novamente aqui. Vou colocar a massa aqui, ó, 157. Vou informar a altura 9. E olha só, ele já deu aqui, né, o nosso erro, o que aconteceu no nosso erro. Também executou o finally, né, que acontece independente do que ocorre no try. E aí ele deu, ó, outro exception. Impossível calcular valores absurdos. Ah, claro, né? Eu dei uma altura maior do que 5. Então, nesse caso, eu fiz já causei, caí no meu próprio erro, né? Então, eu vou definir aqui, ó, 157 para massa. Vou informar, então, a altura de 1 metro. E olha só que maravilha. Ele retornou aqui um erro. Type error 0, número 157.0 é especial.
tente outro. Olha que maravilha. Então, nosso código está funcionando beleza, pessoal. Olha que maravilha. A gente aprendeu tanto tratar erros, como criar erros também. Então, a gente fica por aqui. Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.